A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui, onde nós pregamos o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Aos que já estão, nossa gratidão mesmo, de coração, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? É que eu desejo aqui e oro pela vida de todos vocês que estão aqui no canal. Continue com a gente, porque aqui a gente vamos aprendendo um com os outros, né? Como eu digo, para mim levar a palavra do Senhor primeiro, eu tenho que estudá-la, eu tenho que examinar as escrituras e poder levar para vocês, para que vocês também adquiram conhecimento, assim como eu tenho que adquirir conhecimento. Quando eu me propus a fazer isso aí, a tá levando a palavra, são debaixo de muita oração, debaixo de muito estudo, né? E hoje, graças a Deus, né? E também pela experiência de vida que a gente tem dentro do Evangelho, né? Não são muitos anos que eu tenho, tem pessoas que têm muito mais anos que eu, mas eu venho me esforçando aqui e venho procurando levar o que eu creio e o que a Bíblia me diz sobre as escrituras. E hoje eu estou falando, por que eu estou falando isso aí, irmão? Parece que lá vem um assunto sério, verdade. Um assunto bem polêmico. Hoje eu separei uma parte para hoje e uma parte para o vídeo de amanhã, se assim o Senhor permitir, se Jesus Cristo não voltar e não arrebatar nós, né? Tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, tá? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 22, isso mesmo. Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos a seus maridos. Como eu disse, vai ser em duas partes esse vídeo, tá? Aí amanhã, gente, em nome de Jesus, se Deus assim permitir, nós falamos sobre os esposos, os maridos. Aqui nós estamos falando sobre as esposas, tá? Então vamos lá, é um assunto bem polêmico, né, gente? A gente sabe disso, que no mundo que nós vivemos hoje em dia, né, no mundo do feminismo, né, dessa bandeira feminista que foi levantada, muitas mulheres não vão aceitar isso. Mas eu vou tentar aqui propor uma para as mulheres cristãs e para aquelas que não são também, que verem esse vídeo, tentar explicar o ponto-chave dessa questão aqui, que é, vamos lá, que começa aqui no 22, ó. Vós, mulheres, está falando diretamente para quem? Para as mulheres, tá? Sujeitai-vos aos vossos maridos. Aqui a palavra começa já sendo, né? Aqui o apóstolo já começa pegando já bem firme no que ele, na proposta do assunto que ele quer abordar. Então, assim, aqui nós vamos falar uma sujeição ao esposo, ao marido, de uma liderança espiritual. Eu sei que muitos vão falar que são contra isso, né? Ah, mas como pode ser em pleno século XXI a mulher estar se sujeitando aos vossos maridos? A sujeição aqui, tá? Essa parte de se sujeitar, né? Ela tem que ser de uma maneira em que nós vamos aprofundar sobre isso. Só quero que vocês entendam a primeira frase que nós lemos aqui da palavra. Vós, mulheres, as mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. O que aqui a gente está falando? Que o Espírito Santo está dizendo assim, que por uma liderança espiritual na família. Tá bom? Não há outro termo que a gente possa usar e encaixar aqui nessa parte. Liderança espiritual na família. O homem,
tem a liderança espiritual na família. Aqui está dizendo o texto. Como ao Senhor. O que quer dizer isso? Olha, como ao Senhor. Vamos lá para a gente tentar explicar para que vocês tenham. O vídeo pode até ficar um pouquinho longo, o texto é curto, mas vamos lá. Sim, se como ao Senhor. De que maneira? Primeiro, Cristo. A mulher deve se sujeitar primeiro a Cristo. Se ela se sujeita a Cristo, se é submisso à cruz do Calvário, ao ensinamento cristão, automaticamente, a Bíblia vai dizer, aqui, vai dizer mesmo, nesse trecho aqui, como a gente já leu. Então a gente vai ter que entender isso. Então de que maneira? De que a submissão deve ser por Cristo primeiro e depois ao marido. Então a esposa se submete primeiro a Cristo, é o que eu estou entendendo, é o que a gente entende aqui, como ao Senhor, então está dizendo a palavra. Então ela se submete, ela tem essa submissão ao Evangelho de Cristo que Jesus pregou lá na cruz, certo? E obviamente, se o marido dela, com respeito à liderança espiritual familiar, eu penso assim, ele também tem que estar o quê? Dentro do Evangelho. Senão fica difícil para a mulher se submeter aos caprichos de um homem que não esteja dentro do Evangelho. Você está me entendendo? Porque assim como ela, como ao Senhor, então ela já não submete, já não é submissa ao Evangelho do Senhor. Se o marido é um seguidor, é um cristão, que está ali, cristão, quando eu digo cristão, é um homem né, correto, né, na sua linha ali. Então ela consegue ser submissa ao marido. Quando eu digo homem cristão, marido cristão, que tem que ser, se ele quer que a mulher tenha essa submissão a ele, ela é aqui, ó, tem que ser como ao Senhor. A mulher é submissa às coisas do Senhor, o que? Ela é adepta à cruz do Calvário. Então ela aceitou Jesus Cristo, ela vive Jesus Cristo, ela vive o processo da cruz e o processo buscando a salvação dela. Entenderam? Então o marido tem que estar no mesmo caminho para que ela o quê? Reconheça que ele é a liderança espiritual da família. Então vão entendendo, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Essa é a submissão, essa é a sujeição, né? Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, a mesma liderança que Jesus Cristo tem na vida dessa mulher, dessa esposa, o marido vai ter como liderança espiritual familiar dentro de casa. Mas o marido precisa estar dentro do caminho, senão fica difícil, né? Imagina só, uma esposa, ela é cristã, tem a esposa que é mais cristã, que é mais crente, como diz o povo, do que o marido. Então o marido tem que demonstrar o quê? Tem que passar isso para a esposa, passar isso para a mulher, para que a mulher reconheça nele a figura de um homem de Cristo, um homem cristão, verdadeiramente sincero e cristão. Automaticamente isso não vai nem precisar a Bíblia falar, automaticamente isso vai acontecer. Ela vai respeitar a liderança espiritual familiar dele, dentro da família, aliás. Olha lá, vamos lá, por quê? Por que isso agora? Por quê? Aí Paulo vem no 23 aqui dizendo, por que isso? Porque o marido é o cabeça da mulher, liderança espiritual, né, da família. Isso desde que ele esteja dentro do Evangelho, sempre batendo nesse ponto. O marido tem que estar lá bem assíduo dentro do Evangelho, senão não consegue cumprir isso aqui, nem ele nem a mulher. E não adianta ele querer exigir uma coisa que ele mesmo não faz. Concordam comigo? Então vamos lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então seguimos nesse patamar. Jesus Cristo, Deus, Pai, o Filho, igreja, marido, esposa, filhos. Essa é a hierarquia espiritual. Essa é aqui destinada por Deus. Entenderam bem? Então vamos lá. Aqui o que a gente pode falar, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente falando de uma liderança o quê? Espiritual. Tá vendo? Por quê? Essa liderança espiritual, Jesus Cristo é o cabeça da igreja.
E o marido é o cabeça da mulher. Entenderam? Nada de preconceito, de nada de diminuir a mulher aqui. Não, 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 não. A mulher tem um papel fundamental na casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. Por quê? Porque a mulher que tem sabedoria, ela reconhece que tem um marido cristão, como eu vou bater de novo nessa tecla. O marido ali cristão, um homem de Deus do lado dela, ela automaticamente reconhece a liderança espiritual dentro do âmbito familiar. O que hoje eles vêm pregando é que a mulher e o homem têm que ter direitos iguais. Só que nessa questão eu bato na tecla que como Jesus Cristo, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo comanda a igreja, o marido aí vem no âmbito ali familiar, Deus, Pai, entendeu? Filho, que é o cabeça da igreja, aí nasce a igreja está ali, Jesus Cristo é o cabeça, é o que é a liderança espiritual da igreja, é Jesus Cristo, tem que ser, e a liderança espiritual da família tem que ser o marido. Bato na mesma tecla, novamente, pode ficar chato, mas desde que o marido também seja um cristão assíduo, um cristão ali de presença, de bom testemunho. Não adianta nada o cara ser um avacalhador, não adianta nada o cara fingir que ser cristão, que tem muito crente que está na igreja, né? Olha, eu mando lá na minha casa, eu sou cristão, eu sou aí pagando ali de religioso, de cristão, e quando chega em casa é o cão, né? Na igreja é o cristão, mas quando chega em casa é o cão em forma de pessoa. Então não vai resolver nada. Que mulher que vai se submeter a essas coisas? Não. Eu mesmo, como uma liderança religiosa, se alguma pessoa, já me aconteceu o caso de pessoas virem querer falar comigo, eu digo assim, olha gente, se ele está levando você e você vai ver que as coisas podem acontecer e caminhar por um caminho mais terrível, como a gente, de violência mesmo, tá? Não, isso não é viável, isso não é vida de cristão. Isso não é o marido que tem que falar, olha, eu sou a liderança espiritual da minha casa, eu lidero minha casa, eu sou o cabeça. Não, não tem como, não tem como, tá? Aí a gente pode até abordar esse assunto em um outro vídeo aí para falar da questão dessa violência aí, tá bom? Vamos fazer um vídeo sim, tá? Então não vou me aprofundar muito não. Só que isso não tem como o marido ser o cabeça da mulher não, tá bom? Pois agora vamos continuar. O cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha aqui, deixa que a gente pode entender para me tentar explicar. Aqui o marido não é salvador. Ninguém é salvador. Cada um é responsável pela sua própria salvação. A salvação individual. O que o marido tem um papel é de se apresentar como uma liderança espiritual no âmbito familiar para conduzir a sua família. Aí, ó, olha a responsabilidade também do marido. Para que ele conduza a família espiritualmente, como ali o líder espiritual da casa, para que ele conduza a sua família tudo no propósito da salvação. Qual que é? Que todos recebam a salvação. Como? Bom exemplo, caminho honesto, ensinando coisas honestas para a esposa, sendo espelho para os filhos, e assim vai. Então a gente vai fazer em 3 pedaços aqui. Primeiro vai a mulher, depois o marido, depois os filhos. 3 vídeos em sequência, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí para a gente dar continuidade nesse estudo aí, porque é complicado, é muito difícil, tá? Então vamos, vocês já entenderam, somente sendo ele próprio o salvador do corpo. Então quer dizer, aqui Cristo salva a igreja, então você crê em Cristo, você terá salvo, só que a salvação individual, entenderam? Então o marido não pode ser propósito de salvação, ele tem que ensinar e direcionar para o caminho da salvação toda a sua família, não só a esposa. E a esposa vai olhar nele e diz, olha, realmente, verdadeiramente, eu tenho um esposo aqui que é o marido em que eu posso confiar, em que eu posso ser a mantenedora, a ajudadora dele, como diz lá em Gênesis, né? Uma ajudadora, tá bom? E o marido é o mantenedor da casa, tá bom? O marido é o que tem que estar como liderança para resolver as coisas, as situações, manter a família, trabalhar, cuidar da família, entendeu? Logicamente que hoje no mundo moderno, o que a gente entende é o seguinte, muitas mulheres trabalham, até ganham mais que os homens, só que essa questão da submissão, da sujeição,
é de espiritual, liderança espiritual. E que o feminismo hoje em dia vem tentando enfiar na cabeça das mulheres, não, você ganha bem, você pode se sustentar, você não precisa nem de seu marido. Aí muitas mulheres estão tomando esse caminho, fazendo o quê? Deixando seus maridos de lado. É onde começa a acontecer o adultério, onde começa a acontecer mazelas dentro da família. É o plano que Satanás quer, destruir a instituição da família que Deus deixou sobre a terra. Entenderam? Então, tudo nesse pensamento, se você pegar o contexto feminista, você vai ver o seguinte, que é ela empurra a mulher para se aproximar do homem, mas não é para ajudar o homem. É para desmerecer o homem, colocar o homem fora dessa liderança espiritual dentro da própria casa. Olha a dificuldade que é. Ah, gente? Então, olha a dificuldade que é hoje. Então, tem que entender bem. Essa sujeição, essa submissão da mulher ao marido é porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja e o homem da mulher, os dois iguais. E lá na frente, no próximo vídeo, vocês vão entender o que o marido tem que fazer, tá? E marido é complicado. Eu acho pesado. Mas vamos lá. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, já estamos falando isso. A igreja está sujeita a Cristo. Cristo é o cabeça. Certo? Assim também as mulheres sejam em tudo. Quando a gente diz em tudo, eu bato na mesma tecla. Desde que o homem também seja um cristão, né, gente? Não tem como, né? A mulher totalmente crente lá, bom testemunho, uma vida santificada, de santidade, certo? Uma vida de santidade, aliás, e o marido lá todo largado, desleixado, né? E muitos ainda se aparentam na igreja aí como cristão, mas em casa é o cão, bate, espanca, briga, xinga, fala palavrão, fala um monte de coisa. Como é que a mulher vai ver respeito e reconhecer uma autoridade espiritual familiar de um homem desse dentro de casa? Não tem como, né? Não tem como. Tá? Sujeitais aos seus maridos. Então o que está escrito aqui? O que isso está dizendo? Que na verdade o marido tem que ser um espelho, uma vida cristã. Tá? Então aqui, que o marido está conduzindo a família como Cristo conduz a igreja. Simples assim de resolver. Aí, essa submissão é automática. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É um assunto meio polêmico. O vídeo acaba ficando meio longo mesmo. Não tem jeito. Vocês me perdoem, mas eu quero que vocês entendam a palavra. Senão não tem como eu abrir um vídeo para colocar um assunto tão sério desse. Que nós temos que tomar cuidado com esse feminismo. Que na verdade tira. Eles falam, essa questão é patriarcal, a Bíblia é patriarcal, a Bíblia é machista. Não. Nós estamos falando de uma submissão. Uma submissão do que? De uma liderança espiritual dentro de casa, desde que bate na mesma tecla que o marido esteja aqui, ó, como diz no último aqui, ó, sujeitais em tudo os seus maridos. Isso pressupõe, isso quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Que o marido também se apresenta como uma figura cristã, né? Ser igual a Cristo ninguém consegue, mas você tem uma vida de bom testemunho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, para que não fique muito longo o vídeo. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.